Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu me sinto honrado em estar nessa noite trazendo uma palavra aos vossos corações. Espero que você esteja com o coração aquebrantado para que o Senhor possa falar contigo. Eu estava hoje orando, perguntando ao Senhor: Senhor, o que que o Senhor tem preparado para a nossa vida? O que que o Senhor quer nessa noite? Eu estava preocupado, com meu coração aflito. E o Senhor hoje, na hora do almoço, eu costumo colocar o meu celular para tocar uns hinos enquanto eu almoço. E o Senhor começou a ministrar em meu coração. Sabemos que a nossa vida é feita de escolhas. No momento no qual a gente escolhe servir ao Senhor, Ele coloca à nossa disposição o Espírito Santo para nos guiar, para nos transformar, para nos trazer paz, segurança. E eu sei que o Senhor tem algo para falar comigo e para falar com você nessa noite. Aleluia. Eu convido os irmãos a abrirem Jeremias, capítulo de número 18. Aleluia. Jeremias, capítulo de número 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, não desfazendo, Senhor, da oração do Teu Filho, mas eu quero, Senhor, agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor já fez, Senhor, neste lugar. Eu sinto, Senhor, feliz e poderia ir para o meu lar, Senhor, alegre, porque o Senhor já falou comigo nessa noite. Mas como eu sei, Senhor, que a Tua palavra renova a todo instante, Papai, que o Senhor possa usar de misericórdia para comigo, usar, Senhor, poderosamente, que eu venha, Senhor, diminuir diante da Tua face, para que o Teu nome, Senhor, venha a ser exaltado, para que o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado. É o que te peço, Senhor, e agradeço, em nome de Jesus. Irmãos, vemos aqui uma palavra a qual o Senhor falou com Jeremias, mas eu quero falar dessa palavra de uma forma diferente. Nós sabemos que o vaso, existe vários processos para ele ser moldado, transformado, até chegar no momento de destaque, o momento ao qual ele vai servir de utensílio. Irmãos, nós vemos primeiramente o vaso, ele para ser transformado, ele precisa ser escolhido. O oleiro, ele vai lá no meio do barro, escolhe um barro valoroso, um barro que tenha valor, um barro a qual é escolhido a dedo. Nós vemos que eu e você somos escolhidos do Senhor. Mas, irmão, onde podemos encontrar uma escolha a qual o Senhor fez
Nós vemos Abraão, perdão, a qual o Senhor o chamou. Falou: Abraão, saia do meio da tua parentela, no meio dos teus, e vai para uma terra a qual eu te mostrarei. Nós vemos a escolha do Senhor, a separação do Senhor, a escolha a qual o Senhor fez. O Senhor escolheu Abraão para ser aquele a qual iria fazer uma grande nação. Abraão, a qual ele iria levar o povo escolhido, ser o pai das nações. O Senhor escolheu. Mas, irmãos, nós também podemos olhar, podemos ver que o vaso, muitas das vezes, o barro, ele é escolhido, mas ele existe impureza. Existe pedras no meio do barro. E o Senhor, muitas das vezes, ele precisa fazer escolhas, separação. O Senhor, muitas das vezes, ele passa pela peneira. Nós passamos por um processo de purificação. O Senhor, ele passou por esse processo com Abraão. Abraão, ele veio da sua parentela, mas veio cheio de coisas que desagradavam ao Senhor. Nesse tempo, o Senhor, ele escolheu Abraão, mas Abraão trouxe consigo parentes. Trouxe Ló com ele. O Senhor, ele tinha que peneirar esse tempo. O Senhor tinha que separar o que era bom e o que era ruim. O que poderia ser de proveito e aquele que iria vir de ser empecilho. Vemos que o tempo passava, Ló andava junto com Abraão. Abraão começava a se enriquecer na terra, ser abençoado pelo Senhor. Ló também, no mesmo caminho, ele vinha sendo abençoado através de Abraão. Mas quando o povo começou a crescer de um lado, Ló começou também a crescer. Abraão com muitos bens, Ló também com muitos bens. E a terra era pouca. E eles começaram a contender, começaram a discutir um com o outro. E o Senhor falou: Abraão, eu preciso que você se separe. Eu preciso que você tire só para você, porque a promessa que eu fiz é para você. E Abraão, naquele momento, ouviu Deus. Chegou para Ló: Ló, que nós venhamos ser amigos, que nós venhamos ter comunhão. Vai, escolhe para ti. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para ir para o norte, eu vou para o sul. Mas que hoje nós nos separamos. Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra. Viu aquelas campinas bonitas, planície, cheio de matos verdejantes. Aleluia. E Abraão falou: então vai. E ele foi, tomou outro caminho. O Senhor apareceu para Abraão e falou: Abraão, olha para as estrelas. Assim como são as estrelas, assim também será a descendência. Nós somos descendentes de Abraão através de Cristo Jesus. Eu sou descendente, você é descendente do Senhor. Mas o vaso, para ser, ele tem que ser preparado, ele tem que ser amassado. Quantas das vezes nós sentimos as dores do Senhor preparando a nossa vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. 2 Timóteo 2, 21 e 22 diz assim: de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Mas o Senhor também, ele fala: foge das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, com o que, com um coração puro, invoca ao Senhor. Quantas das vezes nós deixamos de servir ao Senhor para seguirmos os prazeres deste mundo, os desejos carnais. Como foi dito aqui, devemos não pela carne, mas pelo Espírito. Nós devemos deixar com que a carne venha estar fora da nossa vida e adorarmos o Senhor em santidade, purificados pelo Senhor. O Senhor, ele nos escolheu para sermos puros, sermos santos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas existe um momento a qual nós pecamos contra o Senhor e precisamos
ser restaurados. Nós deixamos com que o nosso vaso se quebre, ou menos rache. Mas tem como passar cola e colar assim? Às vezes em nossa casa nós passamos uma araldite, né? Colamos aqui aquele vaso e deixamos. Mas com o Senhor não, com o Senhor é diferente. Com o Senhor Ele não quer coisas pela metade. O Senhor Ele não quer coisas impuras. O Senhor quer coisas puras, santificadas. Aleluia. E dessa vez o Senhor pega o vaso que está rachado, Ele quebra novamente. Se nós não estivermos puros diante do Senhor, o Senhor Ele vai quebrar a nossa vida, vai moer, vai pisar, vai fazer com que nós venhamos virar a terra novamente. Aleluia. Para que o Senhor venha moldar, venha transformar novamente a nossa vida. Eu vejo uma passagem bíblica, a qual me chama muita atenção. Nós vemos uma escolha, a qual o Senhor fez na casa de Jacó. No meio de 12 filhos, o Senhor escolheu um, chamado José. O Senhor, Ele deu sonhos, e estes sonhos levantou a ira dos seus irmãos. Mas o Senhor, quando Ele quer, Ele faz. Mesmo sabendo que existe tribulações, o Senhor, Ele escolhe um, Ele prepara, Ele levanta, Ele faz com que nós venhamos ter fôlego de vida para lutarmos e enfrentarmos as tribulações. Nós vemos que o Senhor pegou José, Ele deu sonho para José, José sonhou, mas José também, ele foi preparado pelo Senhor, porque ele seguiu o Senhor, sofrendo perseguições dos próprios irmãos. Os irmãos, Ele preparou uma emboscada para José. José era querido por Jacó. José era querido por Israel. E naquele momento, eles prepararam para destruir, porque eles o invejavam. Quantas das vezes fazemos coisas para o Senhor e somos invejados pela nossa própria família, pelos nossos irmãos da igreja. E muitas das vezes, irmãos, essas invejas, essas afrontas, a qual enfrentamos no dia a dia, é preparação do Senhor. É preparação para quando você enfrentar as lutas, as atribulações, você está preparado. O vaso, ele é passado por vários processos, mas quando ele chega no momento a qual está para ser exposto, é bonito, é louvável, mas sabemos que o vaso ele passa por escolha, o vaso ele passa pela peneira para ser cessado, o vaso ele passa, nesse momento, por um tempo depois de moldado, ele é levado ao sol, ele passa por um momento de espera, um tempo a qual nós mesmo podemos pensar que somos esquecidos, ele fica esquecido lá no sol. O oleiro ele pega água, vai lá todos os dias e molha para que aquele vaso venha ter consistência. Quantas das vezes, irmãos, passamos por atribulações, como José passou. Eu posso imaginar que José chorou muito, e muitas das vezes é com o nosso choro que regamos o nosso vaso, é com as nossas lágrimas, chorando aos pés do Senhor, que regamos o nosso vaso. Vaso esse a qual está lá no cantinho, sofrendo calado. Às vezes nem ao menos o pastor sabe do sofrimento, porque escolhemos estar sozinho, porque o Senhor preparou este tempo para que você reflita a tua vida. Mas passado por esse processo, ainda vem o processo do fogo. É o momento a qual nós passamos por perseguições, por humilhações, por momentos que somos humilhados, que sofremos, que a dor tremenda. Nós vemos ainda com José, momento ao qual José passou, foi lançado no poço, foi vendido como escravo. Mas, irmãos, todos esses processos a qual nós passamos, o Senhor, Ele sempre está nos honrando
O Senhor, Ele sempre está presente em nossa vida. O Senhor, Ele sempre, com José, Ele prosperava os caminhos. Em meio às nossas dores, se nós formos fiéis ao Senhor, o Senhor, Ele permanece fiel conosco. Muitas das vezes nós erramos, nós temos falhos, mas o Senhor, Ele permanece fiel. Na nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel. Aleluia. Mas sempre existe aquele que murmura, aquele que reclama. E eu tenho uma palavra aqui em Romanos 9, 20 e 21, que diz assim: mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao quem formou: por que me fizeste assim? Ou não tem olheiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Na casa do Senhor, irmãos, existe vasos de honra, mas também há vasos de desonra. Há vasos que vêm para a casa do Senhor por vir, como rotina. Mas nós estamos na casa do Senhor porque nós temos um coração puro, um coração que deseja a presença do Senhor. Vasos. Sabemos que vasos é poucos que têm um prazer de servir ao Senhor com sinceridade. A palavra do Senhor diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Sabemos que o mundo está contaminado pelo pecado. E muitas das vezes pegamos as coisas impuras do mundo e trazemos para a casa do Senhor. Esquecemos que a casa do Senhor é uma casa de adoração, uma casa santa. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Mas existem processos a qual o Senhor passa conosco. Processos de restauração, processos de transformação, processos ao qual o Senhor começa a moldar o vaso, começa a transformar o vaso feio, horrível, em vaso de honra, em vaso a qual seja para a honra do Senhor, para estar brilhando com o Espírito Santo de Deus. Mas vemos vasos vazios, por muitos lugares a qual tenho passado, desde Portugal até o Brasil, eu tenho visto, em algumas igrejas na Bahia a qual passei, um povo frio, um povo acomodado. Mas o Senhor, Ele falava conosco: não sejai-vos conformados com este mundo, mas sejai-vos transformados pelo Espírito de Deus. O Senhor, Ele quer que nós sejamos diferentes neste mundo. Sejamos a diferença neste mundo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus, Ele escolheu vasos para ser honrados, vasos para ser a diferença. Mas estes vasos têm que ser cheios do poder de Deus, cheios da autoridade de Deus, que em meio às dificuldades, Ele não se abala, Ele não deixa ser abatido pelo inimigo. Porque sabemos que a tentação, ela é constante na nossa vida. Ei, você está esperando, você é esquecido, você não serve para nada, você não faz nada, Deus esqueceu de você. Quantas das vezes ouvimos o inimigo sussurrando no nosso ouvido, falando que não tem jeito, que não vai dar certo. Mas o Senhor, Ele quer te encher nessa noite. Se você está cheio, procure ser transbordado pelo Espírito Santo de Deus. José, naquele momento, ele passou por vários processos. Ele foi para a casa de Potifar, ele serviu de mordomo. Naquele momento, a mulher queria ter ele como adúltero, ele fugiu, ela tomou as vestes, ele foi lançado no cárcere. Foi preso, o Senhor lá honrou a vida dele.
que ele foi chefe daquele lugar. O Senhor naquele momento deu um sonho para Faraó. Faraó perturbou José, como já tinha a orientação do Senhor, a revelação de Deus. Ele foi lembrado naquele instante. José naquele instante, ele revelou a Faraó tudo que o Senhor tinha preparado para fazer. Naquele momento, seria um momento a qual Deus estava preparando para a vida dele. Um momento que Deus está preparando para a vida de José, para honrar José pelo processo a qual ele vinha passando, pelo sofrimento, pela amargura. Naquele momento, José estava pronto pelo Senhor, estava pronto para ser usado. No momento a qual nós passamos por todas essas tribulações, essas dificuldades espirituais, é o momento a qual o Senhor nos levanta e nos faz ser honrado. Aleluia. Eu não vou tomar muito tempo, mas eu queria chamar aqui os vasos aqui na frente. Somente os vasos do Senhor, os vasos eleitos. Vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Sabemos que muitas das vezes os vasos, ele é colocado no cantinho assim de casa, ou no cantinho de algum lugar do nosso trabalho. Vemos se o vaso, quando ele não está cheio, ele acumula muitas das coisas. É porcaria, é caneta vazia, é papel de bala, é papel de chiclete, é coisas impuras, a gente joga dentro do vaso, vazio. Mas um vaso, quando ele é cheio, ele basta uma gotinha, ele transborda. E eu quero que você nessa noite seja transbordado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que você dê as mãos nessa noite. Dê as mãos aos seus irmãos. Aleluia. Porque você é vaso do Senhor. Você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. E o Senhor preparou essa noite para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Por onde você passar, a glória do Senhor seja manifesta na tua vida. O Senhor, Ele escolhe você para fazer a diferença neste lugar. Vemos que poucos dos irmãos vieram ao culto nessa noite, mas porque você foi escolhido pelo Senhor para estar neste lugar. Eu quero falar algo para os jovens. Sois forte. Seja forte. Porque nós, jovens, eleitos pelo Senhor, nós já vencemos o maligno. Porque o Senhor, Ele escolheu a mim e a tua vida para fazer a diferença. Eu ouvia aquele anúncio passando aqui e eu já sentia a glória de Deus. Porque eu sei que algo tem preparado para a nossa vida naquele lugar. E hoje é somente o começo. Abra o teu coração. Eu quero convidar a Slaine para louvar o Senhor. Junto com o Ministério de Louvor. Vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Eu sei que Deus tem algo preparado para você. Todas as atribulações a qual o inimigo tem tentado fazer com que nós venhamos parar, venhamos desistir de servir ao Senhor, hoje vai cair por terra. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor vive, que o Senhor está neste lugar. Pai, abençoa, Senhor, a vida de cada um que está neste lugar. Papai, que a unção, Senhor, o óleo da tua graça, Papai, venha descer, Senhor, venha transbordar. Que nós não sejamos vasos vazios, mas que nós sejamos, Senhor, revestidos pelo teu poder, revestidos, Senhor, pela tua graça, pela tua unção, pelo teu poder. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que a tua graça, Senhor, venha revestir, Senhor, que nós venhamos pular, Senhor, diante da tua presença, que nós venhamos dançar, Senhor, como Davi dançou, Senhor,
quando resgatou, Senhor, a arca da aliança novamente e trouxe, Senhor, a Israel. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, restitui, Senhor, a tua graça, Senhor, a tua unção neste lugar. Pai, levanta, Senhor, jovens adoradores, jovens, Senhor, que está com o coração aquebrantado, coração disposto, Senhor, em nome de Jesus. Pega um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, rega um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Oh, lava-me e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Aleluia! Restitui, eu quero de volta o que é teu. O inimigo não vai roubar a tua vitória. O inimigo, ele não vai roubar a sua bênção, porque o Senhor preparou para a tua vida. Aleluia! O Senhor preparou, é teu. Aleluia! O inimigo pensou que tinha roubado. Refrigera minha alma. O inimigo pensou que tinha roubado a tua vitória. Mas o Senhor hoje está devolvendo. Está devolvendo a unção, poder, a autoridade, a unção neste lugar. E põe teu azeite em minha Aleluia. dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia, Jesus. Restitui. Santo, somos gratos ao Senhor, Pai, pela tua presença, Senhor, neste lugar, pela unção, Senhor, a qual o Senhor está derramando, Senhor, sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa unção, Senhor, ela não venha faltar, Senhor, sobre os nossos vasos, sobre estes vasos, Senhor, a qual o Senhor escolheu, Senhor, nessa cidade, papai, para fazer a diferença, Senhor, em nome de Jesus. Papai, nós te louvamos, te engrandecemos para todo sempre. Irmãos, o Senhor, Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu daquelas palavras a qual Ele sussurrava no teu ouvido, falando que você é capaz, que você vai conseguir,
que a luta, a dificuldade, ela vai passar. Tudo passa. Tudo passa. O sofrimento passa, a dor passa, o choro. Davi já falava, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Porque o Senhor, Ele nos escolheu como povo seu. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos amou de tal maneira que não mediu esforço, enviou o único Filho para morrer por mim e por você. Jesus sofreu na cruz do Calvário para nos trazer a presença do Senhor. E você é vaso escolhido, é vaso eleito por Senhor, é vaso de honra, é vaso a qual o Senhor pode colocar sobre a estante e falar: eis o meu filho amado. O Senhor te ama. E por todas as angústias que você passar, o Senhor vai passar contigo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E as palmas louvem ao Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus, que ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou... Irmãos, eu consigo ver essa cena. E eu consigo ver a cara do diabo. A cara de Satanás. Quando a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.